Boa noite, alunos da segunda etapa. Aqui é o professor Nilson, de matemática. Vamos à correção da nossa revisão de geometria espacial lá para a prova. Vocês podem se basear por essa revisão para fazer a prova. As questões são muito parecidas, certo? A primeira não tem cálculo para fazer, é só definição. Qual das figuras geométricas relacionadas abaixo é um prisma? Bom, para ser um prisma precisa ter duas bases paralelas, ou seja, em planos paralelos exatamente iguais, e em volta as superfícies laterais apenas retângulos, certo? Aqui vocês veem, só tem uma base, ó, e triângulos. Mesmo que eu dissesse que um desses triângulos seria uma base, observa que tem dois opostos iguais, ó, mas não estão em planos paralelos. Aqui, ó, nessa figura aqui, nem retângulo tem. Porque como é que vai ter os retângulos em volta, né? Que precisa, as faces laterais. Assim como esse também, é tudo triângulo. Então, a única opção que sobrou foi essa. Ele tem duas bases, que são polígonos exatamente iguais, em planos paralelos. E as faces laterais todas são paralelogramos. No caso, os retângulos, ó, que são esses três aqui, são paralelogramos. Então, a opção 2. A questão 2. Qual a natureza de um prisma, sabendo que a soma dos ângulos das bases é 1440? Olha, como é um prisma, tem duas bases, e aí que ele diz, ó, das bases. Então, uma base só é a metade desse valor, 1440 dividido por 2 dá 720, que é uma base, ou seja, o polígono da base, a soma dos ângulos dá 120 graus. E aí você joga na fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, que a soma dos ângulos é n-2 vezes 180. Você já sabe que a soma é 720, ó, substitui. Esse 180 que estava aqui, ó, veio para cá dividindo. Ó. Aí eu simplifiquei esse zero com esse, aí ficou 72 por 18. Que é a mesma coisa que 36, ó, 72 por 2 dá 36, 18 por 2 dá 9, 36 por 9. Ou seja, n-2, que foi o que ficou aqui, ó, 180 veio dividindo, é 4. Esse aqui que está subtraindo, ó, ele vem para cá somando. Então, 4 mais 2, que dá 6, é o n. Ora, então, se o polígono da base tem 6, né, esses lados, ele é um hexágono. Então, ela é de natureza hexagonal. O prisma é de natureza hexagonal. A questão 3. Calcule o valor de x no paralelepípedo retângulo abaixo, sabendo que sua área total é 184. A fórmula da área total de um paralelogramo é essa daqui. É 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Onde A, B e C são as dimensões do paralelepípedo. Então, é só você dizer quem é A, quem é B e quem é C aqui. Pode ser qualquer um. Eu chamei o 8 de A, o 4 de B e o X de C. E só substituir, ó. No lugar do A, 8. No lugar do B, 4. No lugar do A, 8. No lugar do C é X. No lugar do B é 4. E no lugar de C é X. Fez a substituição. O resto é conta, ó. Esse 2 que está multiplicando aqui, passou dividindo. Então, é 184 dividido por 2. Aqui, 8 vezes 4, 32. E 8x mais 4x, ó. 8x mais 4x dá 12x. 184 dividido por 2 é 92. E esse 32 que está somando, passa subtraindo. 92 menos 32 é 60. 60 igual a 12x. E o 12 que está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 2, 5. Que é a resposta aqui. Certo? A quarta questão. Calcule o volume de um cubo cuja área total mede 600 centímetros quadrados. Ora, a área total de um cubo é a área das 6 faces do cubo. Como as 6 faces todas são quadradas, ó, cada face é A ao quadrado. Como são 6, então a área do cubo é 6A ao quadrado.
Aqui foi dito que essa área é quanto? 600. Então, substituir a área total por 600. Esse 6 passa dividindo, então 600 dividido por 6 dá 100. Então, o A ao quadrado é 100, isso implica que A é igual a 10. É só passar a raiz quadrada, não é isso? Como A é 10, ó, como é que é o volume de um cubo? O volume de um cubo é a aresta elevada a 3, ou seja, 10 elevado a 3, não é isso? Que dá 1000. Certo? A quinta questão. Qual o total de arestas de uma pirâmide cuja base é um octógono? Se a base é um octógono, o número de vértices é igual ao número de ângulos internos, que é igual ao número de arestas. No caso, 8. A quantidade de arestas de uma pirâmide é 2 vezes a quantidade de arestas da base, ou seja, 2 vezes 8, 16. A 7. Qual o volume de uma pirâmide de base quadrada de 6 cm de lado e altura igual a 7 cm? O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Como a base é um quadrado de 6 cm de lado, né, isso, a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. 6 elevado a 2 dá 36. Então, é só substituir. A área da base é 36, a altura é 7, não é isso? Foi dado aqui. 36 dividido por 3 dá 12. Então, a gente ficou com 12 vezes 7. 12 vezes 7, 84. 84 centímetros cúbicos. Questão 7. Qual a área da seção meridiana de um cilindro equilátero de raio igual a 5 centímetros? Quando o cilindro é equilátero, a seção meridiana é esse corte aqui, ó, passando por um diâmetro do cilindro, ou seja, separando ele bem no meio, né, isso, pelo círculo, ó, usando um diâmetro do círculo. Ele é equilátero se essa figura aqui, que é a figura da seção dele, do corte, for um polígono regular, ou seja, se for um quadrado. Mas se for um quadrado, esse tamanho aqui, que é o diâmetro, tem que ser igual a esse aqui, que é a altura. Como ele diz que o raio dele é 5, ó, diz que o raio é 5, então o diâmetro é 10. E como esse diâmetro tem que ser igual à altura, porque se for equilátero isso aqui tem que ser um quadrado, a altura também é 10. Então tá fácil, porque a área, ó, vai ser 10, que é o diâmetro, vezes 10, que é a altura, dá 100. Isso aqui é a área dessa figura aqui, ó, que é da seção meridiana. Então, 100. Bora para a próxima. Na questão 8, determine o volume de uma esfera cuja superfície tem área de 324 pi centímetros quadrados. Ó, a área de uma esfera é dada pela fórmula 4πr ao quadrado. Foi dada a área, que é 324 π, então a gente substitui. Esse 4 que está aqui, aliás, o 4π que está aqui, passou dividindo. E aí você cancela π com π, e 324 dividido por 4 dá 81. Cancela esse com esse, e 324 dividido por 4 é 81. Isso é o r ao quadrado. Então, é só passar a raiz quadrada aqui e aqui, ó, vai ficar a raiz quadrada de 81 é igual a R, ou seja, o R é 9, que é o raio. O volume, a fórmula do volume de uma esfera é 4/3 de πr elevado a 3. Então, é 4/3 de π, o R é 9 elevado a 3. Eu ainda posso escrever 9 elevado a 3 assim, ó, 9 vezes 9 elevado a 2. Aí eu simplifico 9 por 3, dá 3. E 9 elevado a 2 é 81. Então, você ficou com 4 vezes 3, 12, vezes 81, que está feita aqui a conta, ó, dá 972 pi, não é isso? 972 pi centímetros cúbicos. A questão 9. Calcule a área total de um cone reto de 6 centímetros de altura, está aqui os 6, e 10 centímetros de geratriz, está aqui os 10. Como ele é um cone reto, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, você pode usar o teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse 6 ao quadrado é 36, 10 ao quadrado é 100, e esse que está somando passa subtraindo. Fica só o r ao quadrado aqui.
100 menos 36 é 64. Isso implica que o R é 8, o raio. Agora, observe aqui que eu chamei R minúsculo, porque a gente vai trabalhar com dois raios. Isso aqui, ó, a área da base, que é o círculo, é πr ao quadrado. Como é um círculo, a área de círculo é πr ao quadrado, onde o R é 8. Então, dá 8 ao quadrado é 64, 64π. Observa que no cone, essa parte aqui, ó, é essa parte lateral. E aqui tem um círculozinho aqui, se você planificar essa figura. Então, esse tamanho aqui é o comprimento de uma circunferência, tem que ser igual a esse. Então, esse aqui é 2πr, que é o comprimento de uma circunferência. Acontece que existe uma outra circunferência, se você completar essa daqui, ó, aqui é só uma fatia de uma circunferência maior. Então, você faz ó, o comprimento da circunferência maior, observa que aqui tem um Rzão, que é esse 10, ó, que é o raio maior. Esse raio menor é o raiozinho dessa, ó, que esse tamanho aqui veio daqui. Então, de novo, o comprimento da circunferência grande está para a área da circunferência grande, ó, πr ao quadrado, é a fórmula da área, assim como o comprimento dessa fatia, que é 2πrzinho, R minúsculo, está para a área da fatia, que eu chamei de x a área. Aí você vai fazer esse vezes esse igual a esse vezes esse. Mas eu posso simplificar, ó, π com π. Esse R aqui, como aqui é R ao quadrado, é R vezes R. Então, esse R com um desses aqui. Então, ficou 2. E esse R grande é quanto? É 10. Igual a 2 vezes π. Esse R pequeno eu calculei aqui, ó, é 8. Sobre x. Aí 2 vezes 8 dá 16. Eu posso simplificar aqui, ó, que fica 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Então, x vezes 1 é x. E aqui ficou 5 vezes 2, 10, não é isso? E 10 vezes 8, 80π. Isso aqui é a área x da fatia. Como ele quer a área total, eu preciso da área dessa fatia, mais a área da base, que já foi calculada aqui. Então, eu teria que ter 80π mais 64π. A área da base, que já foi calculada, que é o círculo, e a área da fatia. Dá 144π. E na 10, ó, sabendo que um cone reto tem 12 centímetros de altura, 12 aqui, e 5 centímetros de raio da base, ó, 5 aqui, determine o volume desse cone. O volume é 1/3 da área da base, só que a área da base é um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura. Então é só substituir, ó, é 1/3 de π, quem é o raio? 5 ao quadrado vezes h, que é 12. Eu ainda posso simplificar, ó, 12 dividido por 3, que dá 4. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes π, que é π, vezes 5 ao quadrado, que é 25, e 25 vezes 4, deixa eu colocar aqui, ó, π vezes 25 vezes 4. 25 vezes 4 dá 100, então é 100π. Então, 100π centímetros cúbicos, que é volume, certo? Espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo encontro.